Olá, pessoal, boa noite. Vamos iniciar então aqui o nosso encontro especial sobre a subversão dos contos de fadas. Eu quis trazer esse tema para a gente ter um outro olhar sobre os contos, um olhar diferente do tradicional. Para nós chegou muito a questão das versões do Walt Disney, das adaptações que ele fez e dos livros também que vieram após o cinema, após ele ter adaptado para o cinema, para as animações. Mas os contos de fadas são muito mais do que o que a Disney apresentou. Por isso que eu quis trazer para a gente poder ter um olhar também mais aprofundado para as histórias, para os livros, para os mitos e para os contos. Como é um tema que eu pesquiso há mais de 20 anos, desde a minha época da graduação, lá na época de 2000 e bolinha, é um tema que está muito presente na minha prática pedagógica, é um tema que eu me interesso muito. Eu quis trazer, principalmente por prazer de estar falando sobre esse tema, tá? Então, eu vou trazer esse aspecto da subversão dos contos de fadas de um modo um pouco diferente do que nós recebemos anteriormente, tá? Por outras formas. Então, vamos passar aqui. Bom, eu vou começar falando, então, da Cinderela. A Cinderela é o conto mais antigo que a gente tem conhecimento e que a gente tenha registros. A Cinderela tem um registro de milênios atrás lá na China. Então, é o primeiro registro que se tem de um conto de fadas, é o da Cinderela, e tem toda essa história lá na China do sapatinho, né? Eles têm todo um fetiche lá por sapatos, e muito antes de a gente ter na Europa a questão do sapato como algo de luxo, né, com o design, enfim, que depois veio com a aristocracia, lá na China eles já faziam isso há milênios e milênios. Então, o conto traz essa questão do sapatinho, que não era um sapatinho de cristal, né, mas era um sapatinho de luxo que ela recebe de um príncipe. E, na verdade, a Cinderela, ela era uma empregada, nessa versão do conto, ela era uma empregada, uma espécie de empregada doméstica de um prostíbulo, porque era um centro de geishas, não tinha esse nome, né, mas as geishas eram prostitutas de luxo. E a Cinderela, ela trabalhava, então, na limpeza desse lugar das geishas, e ela era muito maltratada por elas. Então, ali tem nas ilustrações, ali, todas elas, enfim, se arrumando, comendo, fazendo jantares de luxo, e a Cinderela lá de lado. Então, tem toda essa história dela conhecer um homem da nobreza nesse espaço das geishas, e ele reconhecê-la, se apaixonar por ela e dar essa ideia do sapatinho. E existem várias versões da Cinderela, além dessa que a gente conhece hoje pelo Walt Disney, né? Então, ela foi lá da China, ela foi vindo para o Ocidente, e por cada país, por cada povo, por cada território, ela foi recebendo mais elementos, porque é isso que acontece com as histórias orais. Elas vão passando por territórios, por histórias, por tempos históricos, e vão recebendo mais elementos daquela cultura, valores. Então, tem aquela frase, né, que se diz: quem conta um conto, aumenta o ponto. E a Cinderela também tem isso, e os contos de fadas têm isso. Então, Cinderela foi um dos contos que atravessou milênios, veio lá do Oriente, lá da China, e chegou para nós nesse modo que a gente conhece hoje como a versão do Walt Disney. E existem várias versões da Cinderela, tem versões, enfim, que no final ela mata a madrasta, mata as irmãs, mas tem várias versões, assim, que, por exemplo, ela não tem a fada madrinha. A fada madrinha é o espírito da mãe dela, que morreu e que vem ajudá-la. Então, tem várias versões. E a mais conhecida é essa que a gente tem da Walt Disney, que é uma versão dos irmãos Grimm. Então, a Cinderela é um bom exemplo para a gente ver o quanto os contos, eles atravessaram séculos e milênios, nesse caso, e foram atravessando os territórios. Aí a gente já tem essa questão um pouco subversiva do conto, porque eles foram sobrevivendo muito mais até, às vezes, do que o mito, do que o folclore de determinado povo, que ficou mais fechado ali. Os contos de fadas parece que tem essa questão, assim, mais aceita, mais
disseminada do que os outros. Eles foram se espalhando. E é por isso que as pessoas estudam muito os contos de fadas, porque até hoje eles estão aí, e como eles são aceitos e modificados. Eu vou aqui permitindo o pessoal entrar, tá? Aqui na gravação, então vai dando esse barulhinho. Então, a gente está falando aqui da Cinderela e do quanto a Cinderela atravessou esse milênios e séculos e territórios e culturas e foram sendo agregados valores nesse conto. Bom, então os contos que nós conhecemos, as versões que a gente conhece hoje, elas têm muita influência do romantismo. Então, elas foram sendo passadas, os contos tradicionais, se chamavam, né, contos tradicionais, contos populares, contos folclóricos, eles não tinham esse nome de contos de fadas. Eles não eram originalmente destinados somente às crianças, porque as crianças, até a Idade Média, elas participavam de toda a vida adulta, né? Então, os contos, eles eram passados de geração a geração, faziam parte de todas as classes sociais, e eles não eram destinados especificamente para as crianças. Mais tarde é que vai ocorrer isso. Então, a versão que nós conhecemos hoje, ela está muito ligada a uma tendência literária, uma linha da literatura lá do século XVI, que se chama romantismo. Então, os contos foram passando de geração a geração. Muitos deles, a gente diria hoje que eles são praticamente contos de terror. Ele tem muito essa questão da crueldade, morte, sabem? Aquelas séries que a gente vai assistir, assim, que tem de tudo, estupro, morte, incesto, assassinato. Os contos de fadas eram muito sanguinários e cruéis. Mas tinham esse ponto também de divertimento, de diversão, de entretenimento, e tinha uma questão também social de deboche também da sociedade e dos problemas que se passavam. Então, eles vinham trazer também essa questão de um alívio, né? Da risada, da brincadeira, enfim, da gente rir um pouco, das pessoas rirem um pouco da sua realidade. Então, no século XVI, houve um movimento, então já não estamos mais na Idade Média, um movimento que se chama o romantismo, em que haviam muito aqueles contos de cavalheiros, né? Então, aquela época dos cavaleiros da Távola Redonda, muitos contos, então, que falavam isso do herói, né? O herói romântico que vai salvar a princesa, o cavaleiro, o cavalheirismo, as histórias da corte. É dessa época que vai ressurgir, vai fortalecer os contos de fadas. Eles já estavam presentes na cultura, sempre estiveram presentes em toda a cultura europeia, né? Como eu disse, veio, por exemplo, Cinderela veio lá da China, e aí se tornou muito presente, tem os contos celtas, os contos noruegueses, enfim, sempre tiveram muito presentes. Mas eles tiveram uma grande valorização ali no romantismo, que é no século XVI, quando está fortalecida essa questão das cortes, né? As cortes, a nobreza, que passavam lá às tardes, nos bailes, se divertindo com todos os nobres, enfim, que daí também teve uma grande questão de todo um boom muito grande de todas as formas de arte, né? Logo depois da Idade Média, porque tudo era muito proibido. Então, com as cortes, houve todo um incentivo à literatura, e toda uma valorização desse tipo de conto, que é o conto romântico, o conto de cavalheiros. E então, muitos dos estudiosos da época e das artes viram que os nobres tinham esse interesse e começaram a adaptar os contos de fadas para serem contados nas cortes, como divertimento. Então, eles começaram a ganhar esse tom romântico, que anteriormente não tinha. Anteriormente, ele era quase como essas séries, como eu falei, eles eram muito, assim, muito de terror, tinham coisas muito espalhafatosas, elas vão ganhar essa questão da aventura do herói, da jornada do herói, ali na época, então, do romantismo. Conforme a gente for estudando os autores, a gente vai ver também que
eles começando a serem recontados ali nas cortes, eles começaram a ganhar muito dos valores teológicos, dependendo da religião daquele que ia contar a história. Isso não quer dizer que as igrejas aceitassem os contos de fadas, não é isso. Mas aquele sujeito, o autor, que nós vamos ver aqui vários autores, eles imprimiam nos contos os seus valores religiosos, os seus valores, a maioria cristão, mas existem diferença nas religiões cristãs, então a gente vai ver como elas influenciaram. Não quer dizer que a igreja aprovasse, bem pelo contrário, os contos de fadas foram muito censurados, principalmente pela igreja, mas o autor, aquele que transcreveu, se ele tinha alguns valores cristãos, eles colocavam e imprimiam ali nos contos. Os contos de fadas, eles trazem muito essa ideia do herói improvável. O que é o herói improvável? É aquele sujeito que não se espera que vai fazer algo grandioso, que vai fazer algo especial, que vai conseguir algo na sua vida. É aquele que é o simples, ou é o camponês, ou é a criança mais nova, ou é o animal mais nojento, que vai ser um herói, um animal que não tem nenhum status, né, de nobreza, que vai conseguir superar, ou que vai ser o ajudante. Então, isso vem muito da ideia do herói improvável, do romance, né? O romantismo também tinha isso, que era transformar um pequeno jovem que não é nada em um grande cavaleiro, como é o caso do rei Arthur e da Távola Redonda, né? O rei Arthur vai descobrir depois lá que ele tira a espada, mas até então ele era improvável, né? Ele não tinha grandes talentos, é quando ele tira lá a espada, a Excalibur, é que ele vai se descobrir. Então, os contos românticos têm muito isso, de trazer o herói improvável. Mesmo sendo nas cortes, as cortes sempre gostaram, o pessoal da nobreza, de rir de si mesmo, né? Então, por isso tem o bobo da corte, enfim. Eles eram ridicularizados por esses contos, mas pelo jeito eles gostavam. E isso faz parte da arte, né? Lá no teatro grego também se debochavam da nobreza, no teatro desde o medieval, e ali nessa época também com Shakespeare, era também um deboche das classes mais altas, e nos contos de fadas também, mas as cortes gostavam de ver esse deboche, e gostavam de se ver, entre aspas, ridicularizadas, tá? E os contos, eles tinham essa questão subversiva no sentido de que eles retratavam tanto as classes mais baixas quanto as mais altas. As classes altas são sempre ridicularizadas. Os verdadeiros heróis, como eles chamam, os verdadeiros heróis, são das classes mais baixas, que é o herói improvável para ter né, esse elemento de ascensão, enfim. A nobreza gostava muito desse tipo de conto, valorizava, e também com o tempo, com a burguesia ascendendo, né, a burguesia também queria fazer parte desses contos. Por quê? Como eles não tinham essa questão do sangue nobre, o que eles tinham era o dinheiro, eles também se identificavam muito e patrocinaram muitos contos, porque eles se identificavam com isso, assim, desse esforço para chegar a ter dinheiro, para chegar à glória, que é algo que a nobreza não tem. A nobreza, tu nasceu nobre, ou tu ganhou um título, tu é nobre. Tu não precisa ter um esforço para fazer parte da nobreza. Agora, a burguesia não, a burguesia já valorizava isso do herói. Então, ganhou muito, teve muito sucesso nas cortes, e aí é que vieram vários autores nessa época querendo transcrever e indo atrás, caçando essas histórias do povo, para que pudessem vender os seus livros, pudessem apresentar lá para as cortes. Só bem mais tarde, lá no século XIX, se passam 3 séculos, é que os contos de fadas vão se tornar explicitamente voltados para as crianças. Até então, eles não eram para as crianças, eles eram para divertir a corte, era para passar os valores principalmente da burguesia, muito mais do que da nobreza, da burguesia, para educar, sim, as donzelas, o pessoal da corte, mas não especificamente as crianças. É só no século XIX é que vai passar a serem considerados infantis.
Bom, então nós vamos perpassar assim, os principais autores ali da Europa que trouxeram, né, os contos como a gente conhece hoje, tá? Mas existem muitos autores dessa época. A gente vai ver autores na Itália, autores na Dinamarca, em todos os países tinham muito desses, entre aspas, caçadores ou estudiosos dos contos, porque eles queriam vender, né, para as cortes, estava muito na moda, eles queriam então fazer teatro, eles queriam, a burguesia estava investindo bastante, então todos que estudavam, enfim, e gostavam, queriam caçar esses contos de fadas com o povo, né? Eles queriam ir atrás nas aldeias, ouvir para trazer encontros diferentes. E em cada país era contado de uma forma. Então a gente vai ter a Chapeuzinho Vermelho da Itália, a Chapeuzinho Vermelho da França, a Chapeuzinho Vermelho da Alemanha. A gente vai ter várias histórias dessa menina perdida na floresta e que encontra o lobo, ou em algumas versões é o lobisomem, né? Então, mas a gente vai, hoje só vamos ver, assim, os principais. Mas existem todo um estudo e foram muitas pessoas trabalhando pelos contos de fadas a partir, então, do século XV. Então, nesse século, como eu estava falando ali no romantismo, nós vamos ter dois principais autores, né? Nós vamos ter uma autora, a principal aqui, peraí, deixa eu só ver aqui, a Mary Catherine. Ela faz parte da nobreza, e o Charles Perrault, que é o mais famoso de todos, tá? Mas antes do Charles Perrault, a Mary Catherine, ela que foi uma das primeiras na corte da França, tá? A transcrever os contos de fadas. Ela foi uma das primeiras na França a fazer, e foi ela que influenciou o Charles Perrault. A questão, ele se tornou mais famoso do que ela, porque ele conseguiu adaptar mais ao gosto da burguesia, tá? Mas ela foi muito inovadora, e foi ela que deu esse nome para os contos, contos de fadas. Então, quem deu esse nome, antes eram contos folclóricos, contos do povo, contos populares, ela é que deu o nome de contos de fadas, ela que vai trazer muito das fadas, muitos elementos mágicos. E a Mary Catherine, ela colocava a mulher muito no lugar de protagonista. Então, nos contos dela é muito interessante, assim, toda essa questão da vingança, é nela que vai ter a Cinderela que assassina as irmãs e a madrasta. Então, é todo um trabalho, assim, as princesas são as salvadoras, ela traz toda uma questão do protagonismo feminino, e que acabou fazendo mais sucesso ali entre as mulheres. Mas a gente sabe que a sociedade burguesa e nobre era bastante patriarcal. E eram os homens que tinham o dinheiro. Então, eles acabaram patrocinando muito mais o Charles Perrault, ele que ficou mais famoso, como sendo, entre aspas, né, o grande iniciador dos contos de fadas na Europa. Mas antes dele, não, veio a Mary Catherine, e que ele colocou muito mais o homem como protagonista, ele agradou muito mais aos homens, então ele foi mais patrocinado para publicar, então, os seus contos. Ele foi muito mais bem aceito, ela já era muito mais subversiva. Mesmo assim, isso não quer dizer que o Charles Perrault não mantivesse esses elementos, tá? Ele deu uma aburguesada nesses contos populares que ele foi atrás, e ele teve um pouco mais, como a Mary Catherine era da nobreza, ele não, ele também, como homem, pôde viajar mais, né? Pôde passar pela Europa, por mais aldeias, e, enfim, recolhendo contos. E ele fez esse subterfúgio de adaptar alguns elementos que fossem ser aceitos na corte, mas mesmo assim ele manteve a questão da subversão. O que é isso? Sempre ridicularizando a nobreza, sempre colocando sempre esse herói improvável, esse herói que é pobre, esse herói que vem das camadas populares. Então, ele fez alguns subterfúgios para que pudesse ser publicado, mas mesmo assim, ele manteve os principais elementos. Hoje, se nós formos ler os contos do Charles Perrault, eles são de terror.
mas em comparação aos antigos, eles já estavam um pouco mais, entre aspas, higienizados, já estavam um pouco mais elaborados, mais adocicados, assim, para os valores da burguesia, mas mesmo assim eram bastante, as versões dele, é aquela versão que a Chapeuzinho Vermelho é comida pelo lobo, enfim, né, deu, acabou, não tem o caçador para salvá-la, não, a Chapeuzinho foi comida junto com a vovó, com o lobo, e tem versões até em que o lobo, que é o lobisomem, faz ela beber o sangue da avó, enfim, é uma carnificina, ela é estuprada e morta, né, porque o conto da Chapeuzinho Vermelho é um conto de estupro, né? Ele é um conto de quando ela vai deitar, ele convence a menina, né, a deitar na cama com ele, enfim. Ele é um conto originalmente de estupro, mas chegou para nós ele bem mais, com todos esses elementos cruéis, bem mais amenizados. E aqui a Mary Catherine, na história dos contos de fadas, ela foi bastante apagada também, quase não se fala nela, mas hoje, resgatando um pouco as histórias das mulheres, a gente sabe que ela foi uma grande percursora dos contos de fadas lá na França. A França foi a pioneira nisso. Por quê? Porque a França, que eles tinham uma corte, né, muito pomposa, as cortes, né, francesas eram muito pomposas, eles tinham muito mais teatro, mais toda essa questão dos bailes. Então, alguém que não está vendo a apresentação. Vamos ver aqui. Não está aparecendo para vocês, gurias? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu ajeito aqui áudio da apresentação. A Ana Paula disse que não está vendo. Thalita, tu está conseguindo ver? Será que a Thalita está aí? Vamos ver. Se é isso aqui. Estar. Ah, conseguiram agora? Estão vendo? Ai, ótimo, que bom. Obrigada, gurias, tá? Então, depois eu passo ali para vocês direitinho como é que ficou. Olha. O primeiro slide, então, a gente falava aqui, né, do romantismo, a teologia, heróis improváveis, nobreza e burguesia, e a educação das crianças que vão vir depois. E aqui, então, nós temos a Mary Catherine e o Charles Perrault, que eram do mesmo século, estavam nas mesmas cortes, frequentavam os mesmos locais, mas ele teve muito mais patrocínio do que ela. Ele usou outros subterfúgios, não que ele não valorizasse, eles eram do mesmo grupo literário, eles trocavam, né, as ideias, e enfim, mas com a história, como a gente sabe que as mulheres são menos valorizadas, ela ficou por muito tempo apagada, dada a importância dele, que ele conseguiu publicar muito mais, ele era um gênio mesmo da escrita, mas ela também. Ela tem contos maravilhosos, nem tem aqui em português, né? São poucos contos dela, mas assim, ela apresentou muito mais a mulher, a princesa, como protagonista do que o Charles Perrault. Mas ele mantém ainda também esses elementos cruéis e também os elementos assim de subversão e principalmente de deboche da nobreza. Sempre se fala nesses dois, porque é ela que vai trazer isso, desse nome, né? Os Contos de Fadas, é dela esse termo, e também porque eles foram muito mais fortes nesse século XV nas cortes francesas, porque lá é que tinha esses bailes, que eles tinham muito tempo livre, né, para nos bailes contarem histórias, que tinha o bobo da corte, toda essa coisa muito dramática e teatral, era muito da corte francesa. E a França foi um dos primeiros países a se libertar e a se libertar em termos da igreja, né? Então, mesmo que a igreja ainda tivesse um poder lá, eles já culturalmente, socialmente, a nobreza era só por uma questão política e de poder, mas eles já tinham na cultura assim, se desvencilhado da igreja, né? A igreja também era um grande deboche da França. A França foi a primeira a romper com a igreja, e isso já vinha da cultura deles. Então, os contos de fadas, nesse país, ganhou muita força, porque daí não ficava só se lendo a Bíblia, né? Não só ficava só se ouvindo, porque não se lia também a Bíblia nessa época. Não ficava só se ouvindo as histórias dos padres, enfim, tinham essas outras histórias e que se fortaleceram muito, porque a corte se identificou bastante. Bom, séculos depois,
nós vamos ter, então, os irmãos Grimm, 2 séculos depois, então, três séculos depois, século XIX. Daí os contos de fadas, eles foram tendo altos e baixos, né? Depois daquele século ali, do século XV, eles foram também, começaram a ficar famosos na Itália, na Dinamarca, e eles foram tendo, como hoje, altos e baixos de valorização. Então, a hora eles eram censurados, eles eram ruins para as pessoas não deveriam ler os contos de fadas, ou ora eles eram considerados bons, tá? A igreja, por exemplo, a igreja católica nunca aprovou, né, os contos de fadas. A gente vai ter santas, enfim, e padres que diziam que era perigoso, enfim, eles foram muito censurados, tá? E alguns momentos, né, foram então incentivados e outros momentos censurados. No século XIX, então, nós vamos ter os irmãos Grimm, que são esses que a gente conhece, as versões que o Walt Disney adaptou para o cinema, são as versões dos irmãos Grimm. Eles eram dois irmãos luteranos. Por que eu vou trazer essa questão da religião? Porque vai ter os valores dos contos, vão estar muito casados com os ensinamentos da igreja, não que a igreja deles aceitasse os contos de fadas, mas eles, por serem luteranos, eles vão trazer muitos elementos cristãos para os contos de fadas, mas de um cristianismo protestante, que é muito o cristianismo que se tem nos Estados Unidos, onde, então, os filmes da Disney tiveram uma grande repercussão positiva, porque era dessa versão dos irmãos Grimm, que é uma versão que traz valores protestantes. Então, os irmãos Grimm, eles nasceram ricos, né? Eram crianças ricas, até que o pai faleceu e eles tiveram muitas dificuldades financeiras, mas tiveram um acesso a uma boa educação. Então, eles estudaram literatura medieval, eles eram eruditos, e nessa época já tinha a imprensa. Então, eles sonhavam em publicar os livros deles. Eles tinham um grande interesse pelos contos de fadas, porque traziam esses elementos da literatura medieval, muitas questões da literatura medieval, e eles estudaram literatura medieval. E eles queriam muito, sim, a Berneville, a Mary Catherine, sim, é o sobrenome dela. Ela tem um nome enorme, porque ela era da nobreza. Então, ela tem um baita de um nome. Sim, é a mesma pessoa que criou os contos de fadas. E os irmãos Grimm, eles eram, então, luteranos, cristãos, já num outro século, então, que já tinha imprensa, que já tinham os livros, já tinham editoras, e eles tinham um grande interesse. E aqui eu vou trazer também a história das mulheres apagadas, né, porque a gente fala dos irmãos Grimm, mas teve uma terceira autora ali, que é a Doroteia. A Doroteia conhecia os irmãos Grimm desde criança. E a Doroteia conhecia muito os contos de fadas. Ela era uma contadora e, desde criança, ela contava as histórias populares para os irmãos Grimm. Mais tarde, então, o Jacob se casa com ela. Acho que é o Jacob. Um dos irmãos Grimm se casa com a Doroteia e ela... e eles ficam juntos a vida inteira, né? Então, há muito dela, da história dela como contadora de histórias, e ela trazendo para eles esses contos, e de algum lugar, não se sabe, porque a vida dela não é tão documentada como a deles, mas possivelmente, né, ela tinha amigas, enfim, ela fazia parte desse círculo literário com eles, então ela tinha acesso a esses contos, e ela é que trazia muito essa questão da contação de histórias e da valorização. E ele, né, um dos irmãos que se casou com ela, então apaixonado por ela, também se apaixonou pelos os contos de fadas. Bom, eles queriam publicar, né, então tem muito do que acontece hoje com as editoras, né, para o livro ser aceito,
Ele tem que trazer elementos que vão falar ao público, né? Eles podem, como arte e literatura pode chocar, ela tem essa questão, né, de subverter a ordem, enfim, porque é arte e literatura, mas ela também ela tem que ser aceita pelo público para ser vendida, porque senão o editor não vai, né, gastar, né, seu dinheiro investindo numa obra que não vai ter um apelo social. Então, eles tiveram que começar a adaptar, porque o que eles tinham também ainda era muito popular, ainda era muito violento. Aqui a burguesia já estava mais fortalecida, né? Aqui já teve a Revolução Industrial, já tem a família burguesa e já tem essa ideia da criança burguesa, que é essa criança separada do adulto. É essa criança que está em desenvolvimento, é a criança que precisa ser protegida, cuidada, educada. Então já tinha as escolas, já tinha o jardim de infância, diferente lá da época do Perrault das cortes. Então, eles já viam esse elemento dos contos de fadas se tornando, além de serem educativos para a nobreza e para a burguesia, de serem educativos para as crianças. Então, eles vão readaptar os contos, e eles vão tirar vários elementos. Então, eles que vão colocar o caçador, por exemplo. O caçador, o nobre caçador, e ali já vem esse elemento, né, de ter alguém nobre que vai se sacrificar pelo outro, de ter alguém que reconhece que a Chapeuzinho é uma criança que precisava ser protegida do lobo. Então, traz toda uma ideia ali de conforto, de um adulto salvador, né, de um adulto que vai confortá-la. Então, eles é que vão inaugurar o Felizes para Sempre. Então, foram felizes para sempre. Eles trazem essa ideia do final feliz. E isso está muito ligado à linha teológica que eles seguiam. Eles, então, como eu disse, eles eram luteranos protestantes, eles eram cristãos protestantes, que tem diferença para o cristão católico, tá? E a gente já vai ver um outro autor que era católico. Então, eles vão trazer esse elemento do puritanismo, que é muito dos luteranos, não só dos luteranos, dos anglicanos, o que é do puritanismo e dessa ideia também de que existem pessoas predestinadas, né, escolhidas por Deus. Isso é muito também do protestantismo. Então, eles vão colocar elementos nas princesas, em alguns heróis, como uma nobreza espiritual, como se elas fossem escolhidas, né, como se elas tivessem ali o dedo de Deus, a graça, né, inspiradora. Então, por isso é que eles vão colocar aquelas princesas tão cheia, né, tão delicadas, que a delicadeza, a mansidão, a passividade, tudo isso eram questões muito importantes para os luteranos, tá? Então, eles vão trazer essa ideia de que teriam almas delicadas, almas cheias de graça, almas escolhidas por Deus. Isso é um detalhe aqui que eu tô falando, eu não tô criticando, né? Tô analisando, então, aqui essa questão de que eles trazem essa ideia de almas predestinadas. E aí isso vai vir muito nessas princesas, porque anteriormente não tinha isso, né? Anteriormente, as camponesas, elas tinham que ser muito ativas, né? Elas tinham que ser muito, até para se defender, para sobreviver na sociedade medieval, elas tinham que ser ativas, elas tinham que se defender, elas tinham que saber sobreviver, então não dava para ser tão cheia de canduras, enfim. Então, os irmãos Green é que vão trazer essa questão. E eles é que vão trazer também essa ideia de feliz para sempre. No catolicismo, nos autores católicos, é mais difícil a gente encontrar, isso é uma constatação, tá, gente? Isso é parte de estudos, não é minha opinião pessoal, mas a gente vai ver que tem uma tendência nos autores católicos a não ter essa questão do feliz para sempre, uma coisa mais existencial, enquanto a questão mais protestante vai trazer a ideia de uma redenção, né, de um feliz para sempre. Então, os irmãos Green, eles vão trazer essa questão. No mesmo século, nós vamos ter na Dinamarca o Hans Christian Andersen. O Andersen, ele criou os próprios contos dele, inspirado nos mitos
antigos, em histórias antigas. Ele, diferentemente dos irmãos Grimm, ele não recolheu da população. Ele criou os contos dele inspirados. Mas se chama de contos de fadas porque é dessa época, porque tem todo esse estilo do herói romântico, do herói improvável, tem toda a estrutura de contos de fadas, e porque se tornaram clássicos, e também por provir, né, de contos populares, mas não eram os contos, eram os mitos, né, os mitos gregos, os mitos romanos, os mitos nórdicos também. O Hans Christian Andersen, então, teve uma educação católica, e ele vai trazer muito desses elementos para a história dele. Ele era muito ridicularizado, tá? Ele tinha trejeitos efeminados, ele era considerado feio, né? Ele tinha um nariz, assim, enfim, ele era considerado feio, ele era excluído, ele sofreu muita violência, ele sofreu violência sexual de um professor, ele teve toda uma história muito triste, e ele era homossexual, então ele tem várias cartas, né, dizendo que ele não podia se realizar, e ele tinha também essa educação católica para ele, isso precisava era um conflito espiritual para ele. Então, ele vai trazer muito nos contos dele essa ideia melancólica, né, essa ideia do rejeitado também, é ele que criou o Patinho Feio. Então, ele diz que é um conto autobiográfico de tudo que ele passou desde criança, da história dele, de não se sentir que se encaixasse e de não se sentir, né, alguém pertencente. E ele vai, então, ele também que escreveu A Pequena Sereia. A Pequena Sereia também é uma história que não tem o final feliz, quem botou o final feliz foi o Walt Disney, a Pequena Sereia fica sozinha, né, no final. Então tem várias histórias, A Vendedora de Fósforos e tudo. Os contos deles são muito lindos, muito sensíveis, mas trazem esses temas sensíveis para a infância, né, são histórias, ele tem uma história lá do o Pinheirinho de Natal, que, gente, assim, há de cortar o coração. Então, as histórias dele é para a gente se preparar com os lenços, né, e com tudo, porque são muito tocantes. E isso é uma tendência também dos atores católicos não ter essa ideia do foram felizes para sempre, tá? Isso é uma constatação. Então, se a gente vai na literatura ver que é um autor que teve as influências, que para ele foi forte, vai ter essa questão da ironia e do existencialismo maior, tá? Bom, nós temos então também, depois do Andersen, vamos ver aqui. Aí nós vamos ter, então, na sociedade americana, dois autores. Estão vendo ainda, gurias, a tela? Eu mexi aqui, estão vendo a tela? Bom, aqui nós temos, então, daí já na cultura norte-americana, daí saindo um pouquinho da Europa, né? Nós vamos ter final do século XIX, início do século XX, nós vamos ter esses dois autores que também criaram os seus próprios contos, mas com a estrutura de contos de fadas, baseado em mitos antigos, de culturas bem antigas e com toda a estrutura e que se tornaram muito populares, que é o L. Frank Baum, que escreveu a série de livros do Mágico de Oz, que é uma série, né? Uma série das aventuras em Oz. E nós vamos ter o George MacDonald, que ele não é tão popular no Brasil agora, que está chegando os livros dele, que ele tem A Princesa e o Goblin, ele tem várias histórias lindas, A Princesa Flutuante, mas que é de grande influência mundial e que influencia hoje os livros que a gente adapta hoje para as crianças, as histórias, os filmes da Disney, enfim. Ele é um autor bastante importante que influenciou outros clássicos, até mesmo aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia foi inspirado nele. Então, a gente vai ter também autores norte-americanos também de contos de fadas, tá? Eles vão trazer, o L. Frank Baum vai trazer bastante elementos mais protestantes, como eu disse,
que são questões, né, mais de foram felizes para sempre, de ter essa ideia da redenção. E o MacDonald também, ele vai ficar um pouquinho mais para o protestante do que para o católico. Então, eles vão trazer essa ideia de final feliz, tá? Eles foram bastante influentes, apesar de não estarem na Europa para cá. Aqui no Brasil, nós também vamos ter a influência, se fala pouco desses autores, né? Mas quais foram as influências que a gente recebeu aqui, além de ter recebido pelo colonialismo e tudo, os contos de fadas dos irmãos Grimm, principalmente, que vieram para cá, a gente vai ter também a influência pela literatura de cordel. Então, a literatura do Nordeste, a literatura de cordel, vai ter muitos elementos do folclore brasileiro misturado com essa ideia de princesa, bruxa, castelo, bem europeu, assim. E aí teria que fazer uma busca mais, uma pesquisa, que daí nessa não entrei tanto. E não eram destinados também à criança, né? A literatura de cordel é para adultos. Bom, o que nós vamos ter, então, ao longo desses anos, assim, esses séculos, a partir do momento que foram compilados lá no século XV, com os primeiros autores lá, com Charles Perrault e com a Mary Catherine. Nós vamos ter épocas, então, em que os contos são enaltecidos, que fazem sucesso, e eles vão ter épocas de muita censura, né? Então, se teve histórias que foram censuradas no mundo, foram os contos de fadas. Por quê? Como eles trazem elementos muito culturais, marcadamente, assim, de determinada época, eles chegavam em determinado território e se recontava, se readaptava, porque traziam elementos que para aquela cultura eram muito chocantes. Então, a gente vai ter épocas que vão dizer, vai ter especialistas que vão dizer que o conto de fadas é importante para a criança lidar com o medo, para as pessoas lidarem com medo. Daí vai ter épocas que vão dizer que é alienantes, que levam as pessoas ao perigo. Então, teve uma época que a Igreja Católica proibia os seus fiéis a lerem os contos de fadas e também lerem os livros de cavalaria, porque diziam, enfim, que isso abria para espíritos, para ver manifestações, então, toda essa questão da bruxa. Aí vai ter uma época também que as igrejas protestantes vão valorizar, depois vão endemonizar, então. Eles vão sempre por esse lado de enaltecimento e de censura. Quando eles chegam, então, lá para o Walt Disney, também há uma readaptação. Aquilo ali também foi de colocar para o cinema, também é arte, né? É uma forma de arte, então ele vai readaptar e ele vai subverter também bastante. Foi o primeiro filme do Walt Disney, foi Branca de Neve e os Sete Anões. O Walt Disney sempre disse que as produções deles não eram para crianças, né? Eram para os adultos, e foi bastante chocante para as pessoas verem aquela madrasta, aquela forma como foi retratado, e ali também houve uma readaptação, ele também readaptou o conto. E se a gente for ver hoje também, para os nossos costumes, o Walt Disney, a empresa agora, que é a empresa Disney, está readaptando, né, ao colocar a Branca de Neve como uma atriz latina, ao colocar a Pequena Sereia como uma atriz negra. Tudo isso a gente está fazendo também essa releitura para a nossa época. É os contos de fadas ainda sobrevivendo, que é o que aconteceu nos outros séculos. Eles vão chegando em determinado tempo, vem algum artista, e isso é arte, né? Tu readaptar para o teu tempo, para o teu público, para os novos valores. E é assim, isso que a gente está vivendo agora, que é os contos de fadas numa outra forma de arte, que é no cinema, e trazendo elementos da nossa época, a gente está fazendo o que sempre se fez com os contos de fadas. Eles vão chegando em novos tempos e vão se readaptando. E como essa linguagem e essa história ainda nos toca. Em pleno 2024, 2025, a gente está ainda aí às voltas da Branca de Neve, né? Então, essas releituras sempre estiveram presentes. Mas, claro que elas ganharam força a partir do momento que não é que ganharam força, sempre foram fortes. Se a gente for pensar a Cinderela, né, que atravessou milênios,
ela é forte, a cultura oral é forte. Mas quando receberam a questão dos livros, foi uma outra forma dos contos de fadas sobreviverem e chegarem até nós, né? Então, existem hoje muitas releituras dos contos e muito isso de trazer para a nossa realidade hoje, fazer essas releituras que se faz. E os contos de fadas, eles passam até hoje por censuras. Então, houve ali uma época também que a psicanálise, né, tem aquele livro, A Psicanálise dos Contos de Fadas, aí a psicanálise também foi fazer a sua leitura dos contos de fadas. Até hoje se diz, mas é bom ou não é bom elas lerem, as meninas lerem tanto sobre princesas medievais que esperam o príncipe. Então, sempre se teve essas discussões. E a gente vai ter vários tipos de conto. Para nós, então, chegou muito isso da princesa e do príncipe, essa parte mais romântica. Mas existe toda uma categoria de contos que vão trazer ideias de tempos pré-cristãos ainda, e isso os próprios irmãos Grimm viram isso no conto, né? Essa questão de trazer as religiões também matriarcais. Então, todos esses contos que a gente vê que é do noivo animal, a gente diz que existe um subtipo de conto, que é o conto do noivo animal, esses são muito censurados, que daí tem a Bela e a Fera, o Príncipe Sapo, tem vários contos do urso, né, que o noivo é o urso, enfim, a gente se chama essa categoria de o noivo animal. Elas são profundamente matriarcais, elas são da época em que se considerava que a mulher, ela engrandecia o homem, ela salvava o homem da sua questão mais animal. Então, eles iam, né, em várias religiões matriarcais, eles eram expulsos da aldeia para tentar sobreviver com uma pele, né, de algum animal, eles tinham que matar algum animal e voltar com a pele, voltar com a carcaça daquele animal, para provar que ele era que ele era um homem feito, né? Os jovens, isso acontecia em várias culturas. E aí, quando eles voltavam, eles eram recebidos pelas sacerdotisas ou pelas meninas e virgens consagradas à religião, e elas não como um prêmio, mas elas como sacerdotisa queriam iniciar eles nesse mundo adulto, e no mundo era um ritual, né? Esse casamento, que na verdade era uma relação ali, ele era uma iniciação do homem, então era a mulher, né, nesse local sagrado, né? Existe um livro que se chama Prostituta Sagrada, que é todo um estudo sobre isso, sobre como existiam sacerdotisas que faziam essa iniciação como consideradas como espiritualmente mais elevadas, enfim. E os autores e quem estuda os contos de fadas diz que esses contos, né, lá do príncipe sapo, então é o beijo dela que é mágico, é ela que vai conferir. Ali tem todos os elementos da mulher no poder, tem alguns elementos. Claro que com o tempo foram vindo coisas da corte, e hoje é um pouco mais amenizado, mas eram contos que mostravam muito esse poder superior feminino, espiritual, de engrandecer, né, de transformar aquele sapo num príncipe. Não seria no príncipe, no caso, mas num homem digno, num adulto, enfim, num guerreiro, né? Então, esses contos são bastante matriarcais. E tem os contos, também um outro tipo de conto que valoriza a criança. Como eu estava falando para vocês, lá na Idade Média, as crianças, na Europa, as crianças participavam de tudo, né? Junto com os adultos, não tinha essa grande diferenciação e essa proteção da infância em termos comuns, né? As crianças não tinham status importantes, elas vão ter na Europa, isso recortando, né, que a história europeia, elas vão ter a partir com a ascensão da burguesia, com a família burguesa. Mas no Oriente, não. No Oriente, em várias culturas, as crianças eram consideradas sagradas, né? Tanto que se colocavam crianças, né, para ser um rei, a rainha, em várias dinastias, era a criança que se tornava, não que ele fosse legislar, mas pelo seu poder de sagrado, infantil, de representar um deus, né, representar o deus ali no comando da nação.
Então, essa ideia da criança pequena como poderosa, ela vem do Oriente. E tem várias histórias dos contos de fadas que preservaram isso. Então, muito antes de ter a psicologia infantil, a psicologia do desenvolvimento, tem vários contos que já traziam essa ideia da criança como protagonista, da criança como trazendo algo especial em si, né? Então, a gente vai ter João e Maria, por exemplo, que os dois conseguem sobreviver, os dois têm astúcia, os dois vencem, e principalmente é a Maria que vai empurrar a bruxa, né? Ela que é a heroína. Tem lá também a cabra e os 7 cabritinhos, que é o cabritinho mais novo que salva todos os irmãos. Tem o pequeno polegar. Vão ter várias categorias de conto que vão colocar a criança pequena como a protagonista. E aí a gente também vai ter influência de vários contos que vieram dos países, das etnias africanas também, onde vão ter esse mito da criança salvadora, né? Que também influenciou o próprio cristianismo também. Tem muitas coisas parecidas ali com o nascimento de Jesus, com alguns contos africanos também dessa criança salvadora, né? Dessa criança sendo a esperança de libertação. Então, isso é muito do Oriente. E os contos de fadas levaram isso para a Europa, muito antes da Europa reconhecer as suas crianças. Então, a gente vai ter vários contos para além desse da princesa, E a gente vai ter as releituras, né? Também hoje está muito, a gente faz muitas releituras para os nossos valores de hoje, mas se a gente for pensar, foi o que aconteceu em todos os séculos, a mesma coisa. E os contos, eles têm essa ideia de debochar da nobreza. Vamos retomar isso aí um pouquinho. Por exemplo, a gente tem o Gato de Botas, né? O Gato de Botas, ele encontra, enfim, lá um homem também, um pé de chinelo, e diz assim, olha, vamos conquistar o nosso lugar na corte, né? E ele é que vai ensinando. O gato, gente, na Europa, ele não tinha naquela época um status de um animal importante, né? O gato é que nem tu dizer assim, sei lá, um verme, uma barata, né? Um bicho, era um bichinho que era considerado um animal que passava doenças, né? Mesmo que ele comesse o rato, ele tá lá, era um bicho que não tinha um bom status. Mas ali não, ele é um mentor, né? Pega o gato e transforma ele num mentor, e ele vai subverter. Então, assim, os reis são sempre uns bobões, né? Tem aquela história a roupa nova do imperador, que é uma criança, né, que vai dizer que o rei, para todo mundo, mas o rei está pelado. Então, o rei é sempre um bobão, ele é enganado pelas madrastas, ele é enganado por não sei quem, ele é enganado pelo gato, ele é enganado pelas crianças. Então, o rei é o bobo, né, ele só está lá porque ele nasceu com sangue nobre, ele não tem nenhuma característica especial. As madraças, que são as rainhas, né? As rainhas más, elas são sempre. As rainhas tendem a ser más, malévolas, né? Então é a camponesa, a própria Cinderela, que é a doméstica de uma família que vai se tornar, né? Então, uma princesa, essa ascensão social. Então, naquela época, o que hoje a gente vê como algo muito nossa, né? Nossa, que coisa mais tradicional, mas eles estavam debochando das cortes, né? Porque as cortes eram um teatro, né? Era um grande teatro. E os autores usavam muito, então, essa forma de literatura para debochar, né? Para subverter. E a nobreza achava muita graça, né? Muita graça de rirem de si mesmo, mas eles estavam rindo, que é o que o Shakespeare fez também, né? Com as peças de teatro dele. Era rir também na nobreza, e a nobreza pagava lá para ver, rir de si mesma, né? Então, gente, o que eu tinha para passar hoje do geral dos contos de fadas é isso, assim, é esse convite para a gente fazer essas releituras, para a gente olhar para os contos de uma outra forma. E claro, o meu convite também para quem quiser vir estudar comigo, eu vou começar a fazer as quartas dos contos, tá? Então eu vou ler gratuito, porque é um tema que eu gosto, eu estou estudando bastante,
Então, quando não tiver o encontro do clube de leitura, que é uma quarta por mês, eu vou fazer todas as quartas do conto. Então, eu vou trazer um conto dessas categorias, geralmente das que a gente não conhece muito, que vão trazer a criança como protagonista, vão trazer o animal, os animais indesejados, que vão trazer e depois uma interpretação cultural, enfim, e dos autores também. Eu vou parar, agradecer a vocês, vou parar um pouquinho a gravação, para a gente conversar melhor, tá bom? Vou abrir então o microfone aqui para vocês. Obrigada.